Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Glória a Deus. Por mais uma noite na santa presença do nosso Deus. Aos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão conosco na nossa página do Facebook, uma boa noite. A paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês, com a sua família. Nós vamos iniciar fazendo uma breve oração de joelhos para nós darmos início, ao nosso culto hoje de EBD. Primeira lição, 1 Coríntios. Se você na sua casa tiver a sua Bíblia ou uma revista da Escola Bíblica Dominical e quiser nos acompanhar, nos acompanhe nessa noite de live, e mais aqui o culto presencial, corra para cá ou então assista na sua casa e aprenda mais do nosso Deus nessa noite. Hoje é noite de aleluia e glória a Deus ao nome do Senhor. Noite de alegria porque nós já estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar e vamos nos dobrar os nossos joelhos e juntos louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, nessa noite. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Adora comigo nessa noite, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome nessa noite, porque entramos na tua presença neste lugar, Senhor. Deus amado, mais uma noite que tu concede, Senhor, a cada um de nós. Só do fato de nós estarmos aqui, Senhor, em mais uma quarta-feira, na tua presença, de joelhos dobrados, iniciando, Senhor, este culto, o ensino da tua palavra. Deus amado, muitos somos gratos a ti, Senhor, por este momento, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua presença nessa noite. Deus amado, te agradecer, te engrandecer, porque tu és o Deus da nossa vida, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, às dificuldades, tu tens sido fiel para comigo, para com cada um, Senhor, que já se encontra neste lugar. Deus amado, momento esse, Senhor, de celebrarmos, exaltarmos o teu nome, Senhor, na tua beleza, na tua santidade. Deus amado, muitos somos gratos, Senhor, a ti, Senhor, Pai amado, pela manhã, pela tarde, pela noite, pelo pão de cada dia, pelo alimento que tu tem colocado em nossa mesa, Senhor. Somos gratos a ti pela nossa saúde, embora, Senhor, nós estávamos passando por um caos, Senhor. Deus amado, este problema que tem, Senhor, assolado, que tem, Senhor, Pai amado, se levantado contra, Senhor, cada um de nós. Assim nós queremos te dizer nesta noite que somos gratos porque nós passamos na tua presença, nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela nossa saúde. Deus amado, apresentando a nossa família, apresentando a cada um de nós, apresentando, Senhor, a nossa parentela, Senhor, os tios, primos, todos aqueles, Senhor, o qual faz parte, compõe a nossa família, porque, Senhor, sempre temos que ser grato a ti, porque tu és o Deus Todo-Poderoso que está conosco a cada dia. Deus amado, te engrandecer por este momento, Pai, que nós estamos aqui com os joelhos dobrados, te dizendo obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, porque nós acordamos na tua presença, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para juntos adorarmos, celebrarmos o teu nome nesse lugar, para aprendermos da tua palavra. Chegamos, Senhor, nesta noite, Pai amado, com propósito, Senhor, te entregando diante de ti de joelhos dobrados, te dizer, Senhor amado, que tu possa fortalecer
fortalecer a nós, que tu possa fortalecer os nossos, todo aquele, Senhor, que chegar a este lugar nessa noite. Deus amado, seja como for, seja triste, alegra, seja desanimado, anima, Senhor. Deus amado, nós queremos que nesta noite, Senhor, a tua presença ela seja movida pelo teu Espírito Santo sobre nós. Ah, Deus amado, muitos somos gratos porque tu tens sido, Senhor, o Deus da nossa vida, que a cada momento, Senhor, momentos, segundos que nós passamos diante de ti, é momento de nós estarmos aqui, Senhor, alegre, com o coração para receber a tua palavra, porque, Senhor, louvar é bom, adorar é bom, celebrar é bom, é o teu nome, mas, Senhor, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra, Senhor, que nos dá, Senhor, força, Senhor, para prosseguir, porque a tua palavra tem sido, Senhor, avivamento para nossas vidas, a tua palavra tem sido, Senhor, força para nossas vidas, porque quando nós, Senhor, entramos e meditamos naquilo que tu tens, Senhor, falado com cada um de nós, cada dia nós temos a certeza, Senhor, que não, Senhor, não foi em vão que nós podemos te servir, mas que a alegria no coração seja a cada dia, porque tu nos resgataste, Senhor, do lamaçal do pecado. Pai amado, tu morreste naquela cruz do Calvário por nós, e nós temos que ser grato a ti, Deus, por tudo isso, Senhor. Ah, Deus, eu sinto a tua presença neste lugar, Senhor, eu sinto a tua presença no meio de nós. Ao caído, Senhor, levanta. Deus amado, ao triste, alegra. Pai amado, aquele que está pensando desistir, Senhor, aviva esta vida, Pai amado. Ou aquele que está vindo a este lugar para receber de ti, Senhor, uma palavra que tu possa usar, Senhor, aquele que vai ministrar a mensagem ao nosso coração nessa noite, que não seja ele, mas seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando ao coração da tua igreja nessa noite, porque nós queremos receber aquilo, Senhor, não que queremos, mas aquilo, Senhor, que tu tem preparado nessa noite para nossas vidas. Ah, Deus amado, querido e santo, obrigado pelo teu mover nesta noite, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós queremos ser gratos a ti, Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu vai fazer, Senhor, e por tudo que tu vem fazendo em nossas vidas. Estamos aqui com o coração quebrantado nesta noite, te dizendo, Senhor, que nós te amamos, que em meio aos nossos defeitos, às nossas dificuldades, os nossos problemas, tu és o Deus que perdoa, Senhor, que purifica a nossa vida. Só do fato de nós estarmos aqui, Senhor, nesta noite, nós somos gratos a ti. Assim como Paulo dizia que só a tua graça nos basta, assim queremos dizer nessa noite, Pai, que só do fato de nós estarmos aqui, Senhor, queremos dizer que a tua graça nos basta. Só isso, Senhor, que nos faz permanecer em pé, a tua graça no meio de nós, Senhor, derramada naquela cruz. Por isso nós somos gratos a ti nessa noite, Espírito Santo. Continua conosco neste lugar, Senhor. Continua, Senhor, derramando a tua presença no nosso meio neste lugar. E fala, Senhor, ao coração da tua igreja. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço desde já. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Louve comigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, Deus, Ele está aqui nessa noite, aleluia, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus por mais uma noite na presença do nosso Deus, noite de estarmos celebrando o nome do Senhor. Louvado seja o nome dele, por mais uma noite na sua santa presença. Se eu perguntar aqui quem está feliz, né? Todos nós estamos felizes, temos que estar, porque nós estamos na presença do nosso Deus nessa noite especial. Louvado seja o nome dele, por mais uma noite na sua santa presença. Glória seja dada ao nome dele nessa noite. Vamos louvar alguns hinos da nossa harpa cristã. Aleluia. Você que trouxe a sua harpa, quiser me acompanhar, vamos louvar o 198 da nossa harpa cristã. 198 da nossa harpa cristã. Aleluia. Louvado seja o nome dele. 198. Aleluia. Vamos dar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome nessa noite. Aleluia. Aleluia. Terceira estrofe, vamos lá. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá,
até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. 212 da nossa harpa cristã. Louve comigo nessa noite com alegria. Vamos adorar ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. 212. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo amante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca os outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra vil tentador. Quem quer? Quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida,
mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres de quem furioso. Aleluia. Fique de pé nessa noite, adore comigo. Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Quem crê assim, levante a mão e dê glória a Deus nessa noite. Louvado seja o nome dele. Meus irmãos, não é pedir muito, mas se você quiser se achegar um pouquinho mais aqui à frente, nós já vamos estar dando início ao nosso estudo da revista da Escola Dominical, da primeira carta, né, aos Coríntios. Se você trouxe a sua Bíblia ou tiver uma revista, nessa noite abra comigo no livro de 1 Coríntios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só para nós ficarmos mais pertinho, né, do ministrante, né, não aglomerar, mas ficar um pouquinho pertinho. 1 Coríntios, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dando início à nossa revista, né, da Escola Dominical. Conversei com o nosso pastor Tiago e a gente decidimos passar esse mês de julho, né, para as noites, né, a nossa EBD, devido ao domingo, né, mês de julho, férias, né, as pessoas viajando, para não ficar um pouquinho os irmãos distantes, né, de nós nos domingos pela manhã, e à noite, como dá um pouquinho mais, né, de gente, nós queremos estar passando a nossa EBD para a noite, só nesse mês de julho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, só para nós darmos início na meditação da nossa EBD de hoje. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles é e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. É só um prefácio daquilo que nós vamos aprender na nossa lição de hoje. Não vou sustender um pouquinho a questão da leitura, para nós estarmos meditando diante, né, da nossa do nosso ensino, né, de escola dominical nessa noite. Eu já convido o pastor Sebastião a estar aqui comigo. Nós vamos já estar orando. A lição primeira tem como tema hoje a divisão e sabedoria de Deus, que está em 1 Coríntios 1 e 3, né, que tem o texto áureo, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, para quem não trouxe, né, a sua revista, ou quem não tem a revista, que está assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Amém? Convido o pastor Sebastião, é o nosso ministrante nessa noite, foi convidado nosso para estarmos aqui. Nós vamos orar apresentando o servo do Senhor, para que ele possa nos trazer essa lição tão abençoada nessa noite. Quantos querem agradecer pela vida do pastor Sebastião? Diga assim ao pastor Sebastião: pastor Sebastião, que o Espírito Santo nessa noite possa ser usado
no nome do nosso Deus. Maravilhoso Deus eterno, que nós nessa noite, Senhor, podemos abrir o nosso coração para receber aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. Deus, usa pastor Sebastião nessa noite para transmitir aquilo, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite almejando, que é ouvir a Tua mensagem, Senhor. Deus amado, que a Tua mensagem ela possa ser penetrada no nosso coração e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, mais e mais, Senhor. Deus, restaurados, Senhor, pela Tua palavra. Assim, usa o Teu Filho nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pastor Sebastião, quem quer receber pastor Sebastião nessa noite, com uma salva de palmas, receba o servo do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória seja dado ao Senhor. Hoje é um dia especial para mim, muito especial mesmo. Primeiro porque eu estou aqui na igreja da Paulo Cícero pela primeira vez para ministrar uma aula da escola bíblica dominical, né? E segundo porque hoje fui batizado da minha filha nas águas da CIMEI, ali no Rio Guamá, né? Na estrada da Ceasa, nós fomos ali, ela se congrega em outra denominação, mas isso nos deu a grata satisfação de ser convidado a participar do batismo. E foi uma bênção o batismo ali, né? Cumprindo o ID de Jesus, pela graça e pela glória de Deus. Hoje nós vamos dar início à primeira lição deste trimestre, que é o estudo do livro de 1 Coríntios, né? O livro de 1 Coríntios, ele é um livro muito interessante para todos nós, porque ela reflete, o livro de 1 Coríntios, reflete tudo aquilo que a igreja tem hoje em comum. E essa igreja de Coríntios, eu vou ser bem sucinto aqui, para que não possa abranger as outras aulas, né? Mas a igreja de Coríntios era uma igreja privilegiada por Deus. Primeiro porque Paulo passou 1 ano e 8 meses, ou 1 ano e 6 meses, ali naquela cidade. E ali, depois de 1 ano e 6 meses, ele conseguiu fundar uma igreja que foi a igreja de Coríntios. E ali ele deixou um rebanho para a glória do nome do Senhor. E aquela igreja foi crescendo pela graça e pela glória do nome do Senhor. Então ela se tornou uma igreja muito, mas muito interessante para os nossos dias atuais, porque tem tudo a ver com a igreja dos últimos dias, que é a igreja em que estamos vivendo. E por isso, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma aula deste trimestre, primeiro porque nós já estamos na terceira aula que vamos estudar nesse domingo. Aqui na Paulo Cícero é a primeira, mas nós já estamos na terceira. Por isso, o pastor dessa igreja, com o coordenador da escola dominical, creio eu, que estão fazendo esta primeira aula na quarta-feira, tá? Então, é muito interessante. E esta aula não é um monólogo, é uma aula da escola bíblica dominical, onde nós aprendemos. E essa pessoa que está aqui na frente, pastor Sebastião, não é dono da verdade, como nenhum somos donos da verdade. E aqui nós viemos aprender, e como nós viemos e estamos numa escola, eu abrirei oportunidade para os irmãos se manifestarem, tá? Eu gosto nessas lições, e eu acho que é legal, todos os professores, aqui nós temos uma professora, 2 professoras na verdade aqui, não sei, se salvo me engano se tem mais, mas a aula, para ser dinâmica, ela tem que ser assim. E não deu muito tempo hoje de eu sair para comprar alguma coisa, mas eu fui ali e comprei alguns brindes. Por quê? Porque eu gostaria que você prestasse atenção, porque daqui eu vou fazer algumas perguntas, e os irmãos que acertarem, com certeza vai ganhar um brinde. Mas esse brinde que eu vou dar não é para ser consumido aqui na igreja, principalmente na hora da escola dominical. O melhor, quem ganhar, eu vou dar no fim da aula, tá certo? Mas está garantido o brinde das pessoas que acertarem aqui, tá certo? Dito isso, eu quero agradecer ao nosso pastor Tiago Andrade, que já está aqui com a gente, né? Quero agradecer a presença dos irmãos que estão participando através da live aí. Muito obrigado pela sua presença, né?
Então, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito, mas muito privilegiada. Por quê, pastor? Porque a igreja de Coríntios era uma das poucas igrejas da época que tinha todos os dons espirituais. Essa igreja era uma igreja privilegiada, que ela tinha nos seus membros todos os dons espirituais. Eu só estou falando isso, os dons espirituais, porque aqui eu vou lançar a primeira pergunta. Quantos dos irmãos, afora o pastor Tiago aí, quantos dos irmãos sabem quantos dons espirituais existem? Pode se manifestar. Não é. Quantos? Ninguém sabe? Por isso que é interessante nós virmos para a escola bíblica dominical. Pastor Tiago sabe. Quantos, pastor? 9 dons espirituais. Já ganhou o seu brinde, pastor. Está aqui. Entendeu? Então, a igreja de Coríntios, ela tinha esse privilégio de ter os 9 dons espirituais entre os seus membros. E eu ainda vou mais além. Ela era tão especial, porque na igreja de Coríntios existia, como todas as igrejas, essa era uma especial, que ali existiam muitas pessoas famosas, pessoas intelectuais da época. Eles se congregavam naquela igreja chamada Igreja de Coríntios, tá? E o nosso pastor, coordenador, já falou que o assunto da nossa lição é divisão e a sabedoria de Deus. E o texto áureo, que eu acho muito interessante, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa, o que não haja entre vós divisões. Repita comigo: divisões. Glória a Deus. Que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, já existe um hino muito famoso do Eliezer Rosa que diz que divisão não vem de Deus, porque aonde há divisão, com certeza há contendas, e não é legal que a igreja passe por divisões. E a verdade prática diz assim: divisões na igreja revela uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Muito apropriada esse textuário. Por quê? Porque é justamente disso que nós vamos falar aqui nesta noite, a respeito de divisão na igreja de Coríntios. E eu disse para os irmãos que eu vou ser muito sucinto, por quê? Porque como este trimestre vai falar todo sobre Coríntios, eu não quero me passar para outras aulas. E diz assim a nossa introdução: o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade, onde teve uma visão da parte do Senhor. Esta carta, diz aqui o texto, objetiva corrigir problema que aquela igreja local estava vivenciando, trazido ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cléo, e responder uma consulta que a igreja de Coríntios fizera a ele, quanto ao que me escrevesse. É isso que diz lá no capítulo 7, do versículo de número 1. Ou seja, a igreja de Coríntios, ela vivia numa dissensão espiritual. E a irmã Cléo, uma serva do Senhor, que a Bíblia não menciona e nem fala muito sobre ela, ela vendo aquilo que estava acontecendo, o que ela faz? Ela escreve uma carta ao irmão Paulo, para que ele possa vir à igreja de Coríntios, para que possa resolver algumas questões que estava havendo naquela igreja. Porque
porque essas discussões ou essas divisões, vocês vão entender daqui a pouco, estava prejudicando o bom trabalho e o bom andamento da igreja. Por isso que o Eliezer Rosa canta dizendo que divisão, ela não vem de Deus. A saber, as divisões, ela é dividida em seções que correspondem a 5 principais problemas. Ou seja, na igreja como um todo, e principalmente eu estou falando da igreja de Coríntio, havia muitas questões ali, mas tinha algumas que eram fundamentais e que estavam prejudicando o bom andamento da obra. A saber, a primeira, a divisão entre as pessoas, sexualidade. Eles não estavam entendendo a respeito da sexualidade e eles queriam entender. Isso você vai aprender na aula futura, tá? Sobre também a alimentação, se eles podiam se alimentar de tudo, né, de todas as coisas. Então havia muitas perguntas, havia muitas interrogações sobre isso, sobre a ordem no culto, né? Se as mulheres podiam falar, se as mulheres não podiam falar, se as irmãs tinham que usar véu, se as irmãs não tinham que usar véu, e também sobre a ressurreição de Cristo. Então havia muitas perguntas sem resposta, e a irmã Cléo então escreve para o apóstolo Paulo, perguntando para que ele fosse lá, se manifestasse a respeito dessas questões, porque uns diziam que a sexualidade era uma coisa, que nós podíamos nos alimentar de todas as coisas, e assim sucessivamente. Então eram perguntas que não tinham resposta. Então a irmã Cléo escreve para Paulo, e Paulo não podia, no momento, estar na igreja de Corinto, porque ele estava na cidade de Éfeso, ou Efésio, abrindo um outro trabalho lá. Então o que é que Paulo faz? No decorrer da noite, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, que é essa que nós estamos vendo. Aleluia! Existia, na verdade, outros assuntos diferentes, mas esses são os eixos centrais que nos instrui a pensar e a viver cada área de nossa vida através da lente do Evangelho de Jesus. Ou então, havia muitas dúvidas, e as pessoas que dirigiam o culto ali, apesar de ser uma pessoa muito culta, apesar de ser uma pessoa muito sábia, vocês vão saber quem é, mas ele não sabia falar a respeito dessas coisas que eu acabei de mencionar para vocês. Essa é a introdução da nossa aula. E o primeiro tópico fala sobre saudações e gratidão. Então, quando Paulo recebe a carta desta irmã chamada Cléo, ele então rediz esta carta de 1 Coríntios para que chegue até lá. A primeira carta aos Coríntios inicia com uma introdução, qual estão contida uma saudação, como sempre Paulo fazia nas suas cartas. É um agradecimento à autoria da carta e do apóstolo Paulo. O destinatário é a igreja na cidade de Coríntios. Quanto ao local e data, a carta não foi escrita, na verdade, lá na cidade de Éfeso ou Efésio, como eu falei, durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre os anos 53 a 58 depois de Cristo. A saber, a igreja de Deus, está escrito lá em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto. Veja bem que Paulo, quando ele começa a escrever, ele não menciona saudações, ou a igreja de Deus. Então a igreja não foi porque Paulo fundou que era dele. Ele disse: a igreja é de Deus. A igreja de Deus não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração transferindo ao direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono. Quem é o dono desta igreja? Jesus.
né? Nós temos uma admiração muito grande, um apreço muito grande pelo pastor desta igreja, irmão Tiago Andrade, que está presente aqui. Mas a igreja não é dele, a igreja não é dos diáconos, dos evangelistas, dos obreiros. A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor nosso Deus, tá certo? Nós temos um carinho, admiração, mas a igreja é de Deus. Então Paulo, ele foi muito sutil em dizer que a igreja era de Deus. E continua, santificados e santos. Olha só, apesar dele saber de todo o problema, de toda a dificuldade que aquela igreja estava passando, mas ele não foi desnosprezando ninguém. Pelo contrário, ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Olha só, Paulo, de uma sabedoria extraordinária, chama aos santificados, aqueles que foram chamados por Cristo. A santificação tem dois aspectos importantes. Primeiro, santificação é posicional e progressiva. Nós não estamos falando daquela santificação que a Bíblia fala que sem a santificação jamais veremos ao Senhor. Ele está falando aqui de uma santificação posicional e progressiva, que tem tudo a ver com cada um de nós. Cada um de nós, você vai já entender o porquê. Todo crente é santificado em Cristo Jesus. Não importa o nosso passado negro, não importa o nosso passado horrendo, uma vez que nós reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que os nossos pecados, por mais que eles sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão branco como a branca lã. Então, aos santificados, ele está falando aqui de uma maneira muito explícita. A igreja de Deus está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus, ela é santa. Essa é a santificação posicional, ou seja, uma vez quando dobramos os nossos joelhos, quando nós levantamos daqui, que o irmão orou para que nossos pecados fossem cancelados, nós já estamos santificados na posicional. E a santificação progressiva, qual seria essa santificação progressiva? Paulo prossegue: aos santificados em Cristo Jesus, chamados, nós fomos chamados para ser santo. Parece contraditório, pois se já é santo, então por que se chamar para ser santo? Porque a santificação, ela é progressiva, ela é uma fase que a cada dia, como diz o ditado bem popular aí, a cada dia nós temos que matar um leão, a cada dia nós temos que nos santificar cada vez mais. E como fazer isso? Vindo aos cultos, você que está nos ouvindo através da live, aqui é o lugar, aleluia, de nos santificarmos. Não estou dizendo que na sua casa não é o lugar santo, é também, mas o lugar de nos reunirmos aqui é esse lugar, Alabachuri canta, que foi preparado foi consagrado para estarmos aqui reunidos e aprendendo a palavra de Deus. Portanto, eu te convido, na próxima sexta-feira, venha aqui nos confraternizar, participar pessoalmente do culto. Essa pandemia, Randarai Shuricanta, já saiu, ela não vai mais nos afetar em o nome de Jesus. Então a santificação, ela é posicional ou progressiva. É cada dia nós vamos nos santificando em um Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado continuamente e progressivamente à imagem de Cristo. Essa é a santificação processual. Essa santificação, ela é progressiva e só terminará com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deixa eu fazer uma comparação aqui, para que você possa entender, compreender um pouquinho melhor. Por exemplo, nós entramos em uma firma, e essa firma, ela tem diversos postos, e você entra, vamos supor, como já entrou lá no meu serviço no Ministério da Saúde, há muitos anos atrás, a pessoa entrou como um serviçal, um servente da limpeza, mas ele foi estudando, se educando, se capacitando, e depois ele foi alcançando outros patamares melhor. Um dia, ele chegou até ser procurador lá do Ministério da Saúde. Por quê? Porque cada dia ele foi subindo o degrau. No meio cristão é a mesma coisa, só que em vez de você subir, você tem que descer cada vez mais. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e no seu devido tempo, rica sudecanta, Ele vos exaltará. Glória seja dado ao Senhor. Eu quero que você entenda a progressão da santificação. E a igreja de Coríntios era uma igreja que estava em ascensão. Os irmãos tinham os dons espirituais. Quando na hora do culto alguém se levantava e profetizava, na hora do culto alguém falava em línguas estranhas e o outro irmão do outro lado já interpretava. Glória a Deus, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Mas em compensação existia um problema muito sério e muito grande ali, que o apóstolo Paulo precisava estar ali. E como no momento ele não poderia estar ali, ele escreve esta carta ao Coríntios. Está dando para se deixar entender? Glória a Deus. Ação de graça. Em 1 Coríntios 1,4 diz assim: sempre dou graça ao meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo é uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Paulo começa essa carta com um pastor sensível, fazendo elogio à igreja, como tem que ser feito mesmo. Se não fossem estes primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Eles eram crentes, irmão, mas tinha problema, e você vai entender no decorrer da aula qual era esse problema. Será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? Eles eram cristãos, e eu acredito que cada um estava lutando para melhorar um pouco mais, aleluia, o seu dia a dia. Basta ver os problemas apresentados a partir do versículo de número 11. Ou seja, foi feita a leitura da Bíblia Sagrada nesta noite aqui, do 1 ao 9. Mas se você perceber no versículo 11, diz assim, ó: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, olha só, me foi comunicado pelos da família de Cleo, que há contenda entre vós. E o versículo 12 diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, que é Pedro, eu de Cristo. Ou seja, dentro da igreja estava havendo quatro facções. Uns diziam: olha, eu sou de Paulo, porque foi Paulo que fundou a igreja, esta igreja aqui. Outros diziam: não, eu sou de Apolo, porque o Apolo era o dirigente da igreja. Ninguém pregava tão bem quanto o Apolo. Apolo era um homem muito, mas muito intelectual. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas ele, pastor Tiago, era o dirigente deste templo lá de Coríntios. E ele, quando ia para o púlpito, as pessoas ficavam maravilhadas com a pregação dele, porque ele era um homem culto. E outros diziam: olha, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Pedro, porque Pedro foi o fundador da igreja de Cristo Jesus. E outros diziam: olha, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. Havia dentro da igreja essas picuinhas, vamos dizer, no linguajar nosso mesmo. Havia essas picuinhas, e Paulo precisava acabar com isso. Vamos lá.
divisão e unidade. Paulo é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Cléo, que mandou essa carta para Paulo. Pouco se sabe sobre esta serva do Altíssimo, mas sua atitude expõe o seu caráter de uma serva zelosa e fiel aos princípios divinos, pois Cléo estava preocupada com os percursos da igreja em Coríntios. O partidarismo e as divisões ou as dissensões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Coríntios. Ou seja, aquelas facções de nada adiantavam, irmão, porque quando caía no ouvido das pessoas, as pessoas diziam: eu não vou na igreja de Coríntios, porque lá a gente não sabe se a igreja é de Paulo, não sabe se a igreja é de Pedro, não sabe se a igreja é de Apolo, ou se a igreja é de Jesus Cristo. Eu não vou nessa igreja. Por isso, Paulo precisava resolver essas questões. O primeiro ponto diz: incentivo à unidade. E Paulo maravilhosamente escreve em 1 Coríntios 1,10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Neste ensejo, Paulo incentiva a união da igreja de Coríntios. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados. É isso que Davi, lá no Salmo de número 133, ele escreve: ó quão bom e que agradável, ó quão bom e que suave é que os irmãos vivam em união. Porque já diz um ditado que a união, ela faz força. A união, ela faz força. E a divisão, ela não é de Deus. Ela não é de Deus. Segundo tópico, divisão racha a igreja. 1 Coríntios 3, de 1 a 9, foi dito aqui, mas o versículo de número 3, capítulo 3, versículo 3 diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais carnais segundo o homem. Ou seja, o homem carnal já passou, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele continua. Paulo usa o termo dissensões na linguagem grega, que quer dizer schimata, que significa literalmente rasgo, ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja, e este rachado pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida e perfeita, pois ela é a coluna e o baluarte da verdade. Glória a Deus. Vejam bem, se o nosso pastor prega aqui que Jesus salva, que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo e que breve vai voltar, é porque essa é a verdade. Já pensou vir um outro pastor chegar aqui: olha, Jesus não vem mais? Isso é um racho, que isso? Os irmãos vão ficar confusos. É isso que estava vendo lá na igreja de Coríntios. Apesar de ser uma igreja que possuía os 9 dons espirituais, apesar de ter pessoas de um intelecto muito grande, que era o caso de Apolo, pessoas que eram intelectuais, literalmente falando, essas pessoas se agrupavam no seu grupo e já não queriam, na hora do culto, elas ficavam ali fazendo aquele nhenhenhen, né? Enquanto que o Apolo ficava lá pregando, aí os de Apolo ficavam lá torcendo. Glória a Deus. Divisão racha a igreja.
na igreja em Coríntios havia pelo menos 4 partidos, e o grupo de Paulo, grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Cada grupo expõe também características do crente partidários dos dias de hoje. Ou seja, nós não devemos tomar, por exemplo, esse lado negativo. Pelo contrário, nós devemos tomar o exemplo positivo, que é buscar os dons espirituais, porque eles estão aí numa bandeja para ser dado para você, para ser dado para mim. Deus quer que nós tenhamos os 9 dons espirituais, porque isso não é bom só para mim, mas traz um benefício enorme para a igreja do Senhor Jesus. Você já pensou se nesta noite alguém se levanta aí trazendo uma mensagem espiritual através das línguas estranhas, e de repente levanta-se outro e faz a interpretação da língua daqueles homens? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu tive a oportunidade, licença um pouquinho. Eu teve, pastor Tiago, a oportunidade de ver isso uma vez na minha vida, quando muito jovem, lá no Templo Central, numa pregação do pastor Gesiel Nunes Gomes. Poucos conhecem aqui, mas nós conhecemos bem. Então o pastor Gesiel, numa manhã maravilhosa lá, ele pregava, aí houve aquela manifestação do Espírito Santo, e alguém falava em língua, e ele interpretava, rei carabachuri candalabachuri meanda. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então esses dons espirituais, eles estão aí para ser dado a cada um de nós que estamos aqui na casa do Senhor. Não é para dar para o mundo, porque o mundo não interessa, o mundo não sabe sobre isso, mas nós conhecemos muito bem. Pois bem, o partido de Paulo que os irmãos faziam lá, como Paulo era o fundador da igreja de Coríntios, gozava de grande privilégio ou grande prestígio entre eles. Havia aquele do partido de Paulo, porque foi Paulo que passou 18 meses ali fundando aquela igreja. Outros do Apolo. O talento de Apolo era tão grande que o mesmo era considerado um grande intelectual das escrituras na região. O grupo de Apolo era formado pelos intelectuais da igreja. Toda a igreja deve ter os intelectuais, isto é uma honra, mas quando o intelectualismo se torna ceticismo e racionalismo, há prejuízo à mensagem de Cristo. Por isso que hoje em dia, foi-se o tempo em que os templos não tinham as pessoas de uma formação superior. Hoje em dia, em cada templo que você chegar, preste bem atenção nisso, em cada templo que você chegar, tem pelo menos 3, 4 pessoas por baixo aí, com nível superior. Então, nós devemos ter o cuidado de falar determinadas coisas, porque tem muita gente que realmente, por elas ter um intelecto mais avançado, e essas pessoas, isso é bom para a igreja, é notório, porque ela serve de espelho para nós, né? Olhamos para a nossa irmã e olha só, a irmã, né, estudou, conseguiu se formar, hoje em dia ela é professora. Que bênção, né? Que bênção, que maravilha. Eu acho que vou me espelhar nela para poder estudar um pouco mais. Isso é notório, é glorioso, quando nós nos espelhamos assim, para sermos essas pessoas intelectuais. E Apolo era uma pessoa muito intelectual. E Pedro, ainda havia outro grupo, o de Cefas. Cefas é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Este crente existe ainda hoje, buscando rótulo. Outros que não conseguem o legalismo judaziente. Ou seja, pensa que porque Pedro formou, e porque Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tem gente que interpreta mal esse versículo. Ele estava falando de si mesmo, Jesus, né? Que aquela pedra, Pedro não morreu por nenhum pecador. Quem morreu foi Jesus Cristo. E tinha uns de Cristo. Você poderia se perguntar, será que o partido de Cristo não seria o ideal para a igreja? A resposta é não, porque estes tais estavam
menosprezando os outros, criando partido dos orgulhosos. Eram pessoas que não aceitavam as direções expostas por líderes, porque seguiam eles, estavam ligados diretamente a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, não deve ter partido. A única coisa que nós devemos servir é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tem muitas igrejas, graças a Deus que na Assembleia de Deus ainda não vi isso, mas tem muita igreja por aí, irmãos, que, modéstia à parte, desculpe, me perdoe alguns irmãos, algumas pessoas que estão nos ouvindo através dessa live, mas querem ser igual o pastor. Ah, se o pastor cria barba, ele quer criar barba. Se ele cria bigode, tem que ter bigode. Se o pastor já fala um pouco mais, aí ele quer ser igualzinho o pastor. Não, irmão, porque o pastor, ele é falho. O pastor é falho. Ele pode um dia, que Deus nos guarde, nos proteja, pode cair, pode, qualquer um de nós pode cair, mas nós temos que nos espelhar em Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro que olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação, nós devemos gostar do nosso pastor, devemos gostar de nossos obreiros, mas nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque esse não tem pecado, não tem mácula nenhum. Pessoas assim são perigosas, porque são ovelhas sem pastor. Dentro destes pensamentos, alguns desigrejados que rejeitam a igreja, o corpo dizendo, está ligado diretamente ao cabeça. Não há evidência de que Paulo ou Apolo ou Cefas apoiam qualquer desse grupo, ou seja, nenhum dos quatro aqui apoiava qualquer grupo. Só, olha, Paulo chegou a dizer, olha, não foi eu que morri por vocês, não foi Pedro que morreu por ti, não foi Apolo, foi Jesus que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Eu conheço pessoas que, desculpe a expressão, mas eles gostam de mudar da igreja. Ah, não gosto da pregação do pastor Tiago, eu vou me mudar ali para outra igreja. Aí sai de igreja em igreja, porque não tem igreja que satisfaça. E às vezes o irmão diz assim, não, já aceitei Jesus, agora eu vou me congregar em casa. Em casa é bom de se congregar, mas o lugar de estarmos unidos é aqui na igreja, irmão. Porque é aqui que nós nos confraternizamos, é aqui que nós aprendemos um com o outro, é aqui que nós oramos um pelo outro. Então eu te convido, volte para a igreja. O tempo da live já vai acabar, pastor Samuel Câmara já quer que acabe. Eu me congrego ali na Paulo Cícero 2 do pastor Josadac, e agosto já vai acabar. Mas enfim, Cristo não está dividido. Olha que diz em 1 Coríntios 1,13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste vós, porventura, batizado em nome de Paulo? Paulo era uma pessoa tão ocupada, que ele não tinha tempo nem para batizar aquelas pessoas que ele salvava. Ele batizava poucas pessoas, entendeu? Então, acaso Cristo está dividido? Não, irmão, Cristo é uma unidade. Cristo, ele é só um. Foi ele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Foi ele que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Foi ele que deu a sua vida. Então nós devemos seguir a Cristo, o exemplo para a glória do nome do Senhor. Terceiro tópico, vou pular um pouquinho aqui: sabedoria divina. 1 Coríntios 1,23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Continua Paulo dizendo, Paulo aqui ressalta que seu intuito não é produzir admiradores de sua pessoa, e sim proclamar a salvação em Jesus. Para isso, não usa mecanismo de sabedoria humana. Ao invés disso, ele usa palavras simples para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não do homem. O poder do Evangelho para persuadir a audiência deriva da mensagem em si, não do mensageiro que a entrega. Seu objetivo não era agradar os ouvintes ou os ouvidos do povo com habilidades retóricas, as quais eram muito admiradas
pelo povo de Coríntios. Seu objetivo era uma mensagem simples, dizendo Cristo crucificado. Ou seja, Paulo, ele não tinha nenhum interesse. É muito bom, é muito legal a gente tentar fazer a pregação de outra. Eu mesmo quando aceitei Jesus, eu gostava muito, mas muito do pastor Gesiel Gomes, que ele prega, parece uma metralhadora. Mas para ser, assim, uma pessoa de muito sábia, muito intelecto mesmo, e tantos outros pastores que a gente vê, a gente quer se espelhar, mas nós devemos pregar o evangelho simples. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Eu lembro-me quando o nosso governador, o nosso senador, Jader Barbalho, quando ele foi pela primeira vez ser governador do nosso estado, ele foi lá com o pastor Firmino, e o pastor Firmino deu uma oportunidade ali para o pastor Jader Barbalho, e ele, como tem uma retórica muito boa, ele falava coisa ali que tinha crente que dava glória a Deus ali. E ainda tem gente que, esses políticos influentes aí que tem uma retórica muito boa, quando fala dá glória a Deus mesmo. Não, irmão, nós devemos seguir a Cristo, o exemplo de Cristo. Esse sim que é o Salvador da humanidade. O ponto de número 2, as coisas loucas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Como vimos no tópico anterior sobre a maldição e vergonha relacionada à cruz, Paulo desenvolve este assunto e afirma que seria loucura para os homens, o que seria loucura para os homens tornou-se salvação, e isto era o poder de Deus manifestado, mesmo que pareça fraco, terá cumprimento do seu objetivo e envergonhará os que se consideram fortes. Paulo incluiu os crentes de Coríntios à mensagem de Cristo. Não faz acepção de pessoas. Demonstra assim que a sabedoria de Deus anda na contramão deste mundo. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas, que não são, para envergonhar os sábios, os fortes e as que são. Ou seja, Deus, quando esteve aqui, ele poderia escolher a nata, poderia muito bem chamar Nicodemos, né? Ele era Deus, ele era 100% homem, 100% Deus, poderia chamar Nicodemos, que era um doutor da lei. Nicodemos no fim serviu ao Senhor. Poderia chamar outras pessoas intelectuais da época, mas não. Deus chama Pedro, que tinha uma personagem muito forte, chama seus irmãos ali, que todos pescadores, ele disse: vem após mim e eu vos farei pescadores de homem. Deus pegou aquelas pessoas mais fracas, mais humildes, mas também quando foi para pregar para os gentis, para os reis, ele chama Paulo, né? Chama Paulo, um homem intelectual, um homem que falava várias línguas, vários idiomas, para poder pregar aquelas pessoas de maior influência. Glória a Deus. Então o nosso Senhor, ele confunde os sábios, nos chamou a nós, que éramos desprezíveis, que não tínhamos nada, mas Deus nos chamou, e através da nossa palavra, e através da nossa mensagem, pregada por Cristo Jesus, tem salvo muitas almas para a glória do nome do Senhor. Terceiro e último ponto, glorie-se no Senhor, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são provisão divina e não decorrente de mérito humano. Preste bem atenção nessas simples palavras. Paulo saliente que todas as bênçãos espirituais são provisão divina e não decorrente de mérito humano. Eu ainda diria mais: todas as bênçãos espirituais e materiais são bênçãos de Deus.
não pense hoje, aleluia, porque eu estou, ou você está num patamar maior, que foi pelos nossos próprios méritos. Não, meu irmão, não, minha irmã. Teve o dedinho do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Ele tem confiado em nossas mãos, não porque nós somos melhores que ninguém, mas tem confiado em nossas mãos pela sua graça, bondade e misericórdia. E se você for fiel ao Senhor, nosso Deus, Ele confiará em suas mãos grandes coisas. Receba nesta noite esta humilde palavra em o nome de Jesus. Aleluia. Então temos que reconhecer isto, que é isto para evitar o orgulho e a autossuficiência. Então Paulo, um homem que tinha também os dons espirituais, ele sempre dizia que o viver para ele era Cristo Jesus. Glória a Deus. A mensagem ao crente de Coríntio, para que cada um glorie-se no Senhor, é uma referência ao texto do profeta veterano testamentário Jeremias, que diz: mas o que se glorie-se nisto, em me reconhecer, a saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, diz o Senhor. Jeremias 9:24. Glória a Deus. Jeremias e Paulo desafiavam os sábios e poderosos a pararem de ostentar suas vantagens mundanas e começarem a dar glória ao Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar, aleluia, vai ter domingo, Joãozinho, escola, segunda aula. Aprenda, a gente está resumindo aqui e leu aquilo que tem, porque essa lição desse trimestre, ela é muito importante e muito interessante. E eu te convido a participar da EBD, a Escola Bíblica Dominical, porque na Escola Bíblica Dominical você aprende a servir ao Senhor nosso Deus, aprende a ser uma pessoa humilde como a igreja de Coríntios é. Nós poderíamos falar muito sobre Coríntios, mas tem 3 meses para nós aprendermos, e eu quero e espero em Deus que eu nunca perca uma aula. Glória a Deus. E eu quero fazer mais uma pergunta para os irmãos aqui. Qual era o nome das 4 pessoas que tinham as divisões? Glória a Deus. Os 2 ganharam. Glória a Deus. E eu quero agradecer ao pastor Tiago, ao Joãozinho, pela belíssima oportunidade. E gostaria que nessa noite você desse uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lição abençoada, né, para nossas vidas. Não perca a oportunidade de participar das próximas lições, como já foi falado aqui pelo pastor Sebastião, né? Também quero agradecer pela minha tia que está ali, tia Valda, né? Junto ao seu filho ali, o nosso Alexandre, né? Nosso primo, sobrinho Alexandre, que está ali também participando dessa aula. Deus possa abençoar a minha tia Valda, meu tio também Sebastião, meus tios, tá? Irmão do meu pai, para quem não conhece, pastor Sebastião Ribeiro da Silva. Glória seja dada ao nome do Senhor. Domingo nós vamos estar conversando ainda sobre a lição, né? Para ver se vai ser feita no domingo ou vamos passar para quarta-feira de novo, né? À noite. Mas aí no decorrer desses dias nós vamos estar passando, né, lá no nosso grupo. Eu quero agradecer a Deus também pela vida de cada um que se fez presente nesse lugar. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Quem aprendeu assim desta lição, levante a mão assim e diga glória a Deus. Lição abençoada para nossas vidas, que temos que ter, né, este cuidado, né, que a igreja de Corinto está nos ensinando no decorrer desse trimestre que tem passado, esses 3 meses que nós vamos aprender desta lição tão abençoada para nossas vidas. É uma verdade, né, que a gente olha lá atrás, né, nessa lição, e é uma verdade que tem acontecido nos dias de hoje, e isso tem que acabar nas nossas igrejas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, vamos ficar de pé, vamos para a nossa casa, né? Mas antes disso, irmão, só um pouquinho aí, rapidinho.
nós vamos ofertar ao nome do Senhor. Daniela, prepara um louvor aí, para nós ofertarmos ao nome do Senhor. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de oferta, né, e dízimo. Se você trouxe sua oferta, trouxe seu dízimo, oferte com alegria. Eu convido você a curvar sua cabeça, eu vou orar ao Senhor, apresentando a sua vida que vai ofertar e dizimar para a casa do Deus eterno, Deus poderoso. Obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, na tua presença, por esta lição abençoada. Deus abençoa aqueles que vão contribuir, Senhor, com dízimos e ofertas, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da nossa harpa cristã, de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta noite tão abençoada e especial. Queridos, não sei vocês, mas que aula abençoada, amém?
Uma aula muito abençoada aos nossos corações e bem objetiva, né? Uma aula que dá vontade de ficar escutando para que ela seja concluída, mas temos aí ainda muitos domingos pela frente e um trimestre gradativamente aí para que a gente possa aprender dessa lição muito abençoada mesmo. Quero convidar você a não perder a aula da escola dominical nesse trimestre agora. Está muito boa mesmo, muito proveitosa para o conhecimento da igreja, para o nosso aprofundamento em conhecimento, né? E fazer com que nós coloquemos em prática aquilo que esta lição está trazendo de bom para nós. Aleluia! Parabéns a você que nesta noite está aqui no templo, celebrando ao Senhor, adorando a Deus, assim como muitos irmãos que estão aí na nossa transmissão, muita gente aí assistindo e acompanhando essa aula de hoje. Deus abençoe você que está em casa, mas é bem certo que nós vamos sair daqui mais abençoados ainda, para a honra e glória do nome do Senhor. O pastor João Roberto já falou, mas quero uma vez mais agradecer o pastor Sebastião, sua esposa, a nossa irmã Valda e também o Alexandre. Deus abençoe grandemente. Eles moram muito distante, irmão. A gente tem que terminar o culto, porque eles vão para muito longe agora, e talvez nós não queremos que eles cheguem tarde em casa, né? Muito distante, mas nós louvamos ao Senhor. Deus lhe abençoe, viu? Pastor Sebastião, as portas estão abertas, ele sabe disso. A hora que quiser retornar ao templo para conosco estar aqui ministrando a palavra do Senhor, sei que quem sabe daqui a pouco o pastor Josadak vai assistir, mas ele já nos perdoa nesse horário. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa na paz do Senhor Jesus. Quero fazer menção aqui também do nosso irmão Isaac, está aniversariando hoje, mais um ano de vida, 11 anos, irmãos, oh glória. O tempo passa e eu fico cada vez mais novo. Isaac, 11 anos de idade. Deus abençoe. Ali na casa dos meus pais tem uma TV ligada, eles estão com um telão lá assistindo a escola dominical. Ele não pôde vir, quero orar pelo meu pai, receba a oração aí, nós vamos orar pelo Senhor. Ele está enfermo, né? Uma febre forte, algumas dores no corpo, mas nós queremos liberar a cura. Botou lá a televisão, botou ali a sua Bíblia, está ele e minha mãe assistindo, e também o aniversariante. Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar, decretar vitória, e também você que está em casa. Deus abençoe você. Deus faça da sua vida um canal de Deus na terra, de bênção positiva, amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor, o nosso coração nesta noite se alegra, Pai, pela palavra que hoje foi ministrada aos nossos corações através do ensino desta lição, a primeira lição desse trimestre, Senhor. Pai, eu sei que Tu fará o nosso coração prosperar, fará o nosso entendimento se abrir, Senhor, nos dando entendimento, conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra. Quero nesta noite estender aqui a minha oração, pastor Sebastião, que hoje foi o canal de Deus desta igreja, para abençoar a minha vida, a vida dos irmãos que estão em casa, dos irmãos que estão aqui na igreja, assim como a sua família, Pai, que aqui está. Senhor, prospera a vida do Teu filho, dá graça, abençoa poderosamente, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu quero orar a Ti pelo Isaac, que está aniversariando hoje, 11 anos de idade, Senhor. Abençoa esta criança que está numa pré-adolescência, Senhor, que ele cresça na graça e no conhecimento a cada dia das Tuas verdades, Senhor. Pai, livra ele de qualquer cilada, mas que ele possa, Pai, a cada dia crescer na Tua presença, Senhor, pois eu sei que o Teu nome é poderoso para isso. Deus, meu Pai, que ali está assistindo nesta hora, encontra-se enfermo, Pai querido, eu quero direcionar a bênção, Senhor, a cura, esta febre, esta inflamação, aonde estiver alojada a enfermidade, Senhor, que Ele coloque as Suas mãos agora na enfermidade. Como igreja nós decretamos a vitória em nome de Jesus, que Ele receba a cura e o Teu nome seja glorificado, meu Senhor. Pai, nós cremos em Ti, porque basta uma palavra e o enfermo será curado. Senhor, despede o Teu povo na paz, despede o Teu povo na bênção e nos dá uma noite de vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos para frente, que a graça e o amor de Deus nosso Pai,
que a comunhão e a doce consolação do amigo Espírito Santo seja com a minha casa, seja com a tua casa, seja com a igreja do Senhor sobre a face da terra, mas não só hoje, mas até que Cristo volte e que todos digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, amém. Está encerrado nosso culto. Tenham todos uma boa noite na paz de Cristo Jesus.